Então, começar o dia hoje com um paciente que foi encaminhado, resgatado pela Adbeia, que foi vítima de um projétil, que acabou se alojando na coluna, do paciente e que vai dificultar a vida dele, se é que vai tornar viável o paciente. Então, a gente tem uma cirurgia hoje um pouco complicada, mas começar o dia assim com esse tipo de notícia nunca é uma notícia boa, porque o mundo mudou, as pessoas têm que mudar e alvejar um animal indefeso não faz muito sentido nos dias de hoje, com tantas outras diversões que as pessoas têm, Mas vamos começar o dia assim, com esse desafio e aguardar o paciente, ver como é que ele vai responder depois. A gente já começa o dia assim. Ô, Bruna, tem um monte de bilhete pra você aqui, né? Tem um monte de bilhete pra você aqui. A Flora é uma paciente felina que foi resgatada pelo Adbeia, com queixa de não estar movimentando a parte posterior do corpo. Então ela foi resgatada, foi trazida para o hospital. Ela está bastante agressiva, ela está muito assustada, possivelmente está com bastante dor também por causa da lesão. E a gente precisou então fazer uma sedação dela para conseguir fazer a manipulação adequadamente, conseguir fazer os procedimentos que precisa. Ela, além desse problema de andar, ela está com bastante lesão na parte perivulvar, ali na parte próximo da cauda, que fez uma dermatite muito severa, fez uma lesão de pele por causa de fezes, de urina. Então isso causou uma ulceração nesse local. A gente precisou limpar, fazer um curativo, fazer uma limpeza, tirar o pelo para fazer a limpeza agora dos dias subsequentes para poder tratar também esse tipo de problema. A gente coletou alguns exames de sangue, o exame de urina, muitos animais que têm problemas de coluna têm também alteração na continência ou na micção, na forma de urinar e de defecar. Então a gente já coletou amostras também para esse tipo de avaliação e também alguns exames de imagem, para a gente ter uma noção, raio-x da coluna, ultrassom abdominal, ver se os órgãos internos sofreram algum tipo de alteração, possivelmente foi algum trauma, alguma coisa nesse sentido. A gente vai avaliar melhor os exames. A gatinha Flora, uma gatinha que foi atendida pela doutora Marta, a gente fez o ultrassom abdominal dela agora há pouco. Ela tem algumas alterações importantes na questão locomotora dela, justamente por isso que a doutora Marta está fazendo o atendimento. A parte de ultrassom dela não tinha alterações, todos os órgãos dela estavam, a imagem deles pelo menos estava tudo certo, não tinha alterações importantes. Agora é aguardar a doutora Marta para ver quais são os próximos passos. Saúde geral, então nos exames que a gente avaliou da paciente Flora, então os exames de sangue, de urina, no geral estão estáveis, ela não tem maiores lesões além do problema realmente na coluna. Ela tem um projétil alojado na coluna vertebral, que é uma bala, um chumbinho, como popularmente o pessoal chama. E isso a gente vai precisar daí fazer com que ela passe por um procedimento cirúrgico, retirar esse projétil, para fazer uma descompressão da medula espinhal nessa região. Depois ela vai continuar com o tratamento pós-operatório. Hoje é quinta, hoje é dia de cirurgia na VetPop, E já tem umas 4, 5 lá. Então agora o objetivo é tomar um café para começar bem o dia, para depois ir. E tem que passar na administração para ver como é que estão as coisas lá também. Olha o vigia do hospital aí. Olha o vigia do hospital. 2 cafés. Mais forte e mais fraco. O meu é esse daqui. Então, hoje tem a cirurgia da paciente que vai fazer castração,
Então é importante fazer a castração para evitar um monte de complicações, tumores, infecções, até mudar o comportamento dos pacientes, né? O ideal é sempre fazer isso o mais cedo possível. Até porque a vida é longa e pode acontecer muita coisa nesse meio caminho. Então, quando a gente faz isso paciente mais novo, às vezes a recuperação é mais rápida também. Mas vamos lá, fazer a cirurgia hoje. Aguardar o Matheus chegar também para subir, tomar um café e já vamos partir. Vamos lá, ver o que tem hoje. Isso aqui são pacientes que chegaram no plantão, né? Eles chegam no plantão, são encaminhados hoje para os seus médicos, né? Tinha um meu aqui, 7 que chegaram no plantão ontem são redistribuídos entre os médicos. Então é cedo, né? Então agora a gente vai olhar quem ficou com quem vai seguir de acordo com a sua especialidade. Vamos lá, começar o dia. Olá, hoje chegou o dia que a Mandy vai ser castrada. Ela já veio durante a semana, a gente fez toda a avaliação clínica e física na paciente, coletamos o sangue e hoje chegou o dia da castração, então a gente vai colocar essa mocinha no acesso e vamos encaminhar ela para o setor de anestesia. A paciente Mandy é uma pugzinha e a gente vai começar agora o procedimento de anestesia dela para fazer a castração. É uma paciente que já passou, né, pelos exames pré-operatórios. Felizmente está tudo certo. A gente espera que dê tudo certo durante a cirurgia. A gente sabe que imprevistos podem acontecer, né, mas pelo fato dela estar com os exames em ordem, isso facilita bastante o nosso trabalho. Atenção médico veterinário, agora você tem um parceiro completo. Chegou a Internavet, unidade intensiva de tratamento veterinário que visa dar suporte de internação 24 horas e realização de exames para veterinários, pet shop e clínicas que necessitam de internamento. Contamos com raio-x, ultrassom, aluguel de sala cirúrgica, UTI, exames laboratoriais, internação e atendimento 24 horas. Tudo à sua disposição em um só lugar. A Internavet fica em Florianópolis. Conte conosco sempre. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hoje pela manhã a paciente preta deu entrada aqui no hospital veterinário para a gente fazer o procedimento cirúrgico dela. A preta foi uma paciente que acabou passando por uma consulta no início da semana com a queixa de um aumento de volume considerável no membro anterior. A tutora vem relatando que esse aumento de volume ele já existe há algum tempo, mas recentemente tem aumentado muito e isso acabou afetando a locomoção da preta, então ela está claudicando um pouco, está mancando um pouco com essa patinha. Então a nossa intenção é retirar esse tumor, né? Claro que ela vai fazer também o histopatológico, que é a biópsia dessa massa, para que a gente consiga o diagnóstico dessa lesão, ver se é algo maligno, benigno e também dar um pouco mais de conforto para essa paciente, já que isso está atrapalhando bastante, né, essa locomoção dela. Limpar bem. Como a gente vai usar
o bisturi eletrônico, né? Para fazer esse tipo de cirurgia, então tudo que a gente não quer e não pode usar são soluções para fazer a limpeza do local que possam produzir fogo, né? Então vamos limpar bem isso aqui, depois a gente vai passar a solução por cima. A ideia agora é limpar para retirar toda a sujidade. É uma cirurgia um pouco delicada devido ao fato da localização, como é entre os dedinhos dela. Então, o pós-operatório ele é bem complicado devido ao fato do repouso do paciente. Então, a Preta é uma paciente bem agitada, isso vai ser um pouquinho mais complicado devido a isso, porque se ela não se portar bem com o repouso dela, esses pontos vão abrir com muita facilidade. Então a gente acaba dependendo da cooperação do paciente para que a gente obtenha um bom resultado aí nesse pós-cirúrgico também. Mas se tudo correr bem, em 7 a 10 dias ela volta também para retirar esses pontos. Acabamos a cirurgia da paciente, né? A paciente preta, ela tinha um aumento de volume ali na região dos dedinhos, né? Aquilo incomoda muito quando o paciente se movimenta e é óbvio que foi feito alguns exames antes para ver se não tinha nada que tivesse afetado os ossos. Nesse caso não tinha invasão ainda óssea, então a gente fez uma cirurgia para remover aquele tecido. Só que não é tão fácil como a gente imagina, porque aqui passam inervações e tendões, então a gente tem que tomar maior cuidado para não danificar esses tecidos que podem fazer com que o paciente acabe perdendo o movimento dos dedinhos. E também tem a parte de pele, né? A gente não tem tecido bom para fechar aqui, então a gente tem que fazer enxertos ou flaps de pele, né? Além disso tudo, ainda tem o pós-cirúrgico, porque o paciente vai caminhar. E à medida que ele vai caminhar, vai esticar esse tecido. Então os pontinhos que a gente colocou ali, eles têm uma técnica de tal forma a impedir, né, com que, ou tentar, né, o máximo possível, evitar com que o paciente ao caminhar acabe rompendo os pontos. Em humano é mais fácil, né? Em animais é um pouco mais difícil, porque eles não vão sentir dor, eles vão começar a caminhar. Caminhando pode então haver dano aos pontos que a gente deu e acabar então perdendo essa parte da cirurgia e por fim ter que tratar ele de outra forma. Mas aqui deu tudo certo, a anestesia também deu boa e agora tem que ver como é que ela vai se recuperar desse procedimento, né? É óbvio que, como a gente já sabe, o tecido removido foi enviado ao patologista e assim que a gente tiver uma noção do tipo de tecido que a gente está trabalhando ali, eles vão avaliar a viabilidade então de, se for neoplásico, para continuar o tratamento oncológico depois disso. Mas nosso objetivo hoje, o meu encaminhamento que eu recebi é para remover aquele tecido e é óbvio manter a viabilidade dos dedinhos, então deu tudo certo, os dedinhos estão ali, estão sentindo, né? Tem que cuidar também agora no pós-cirúrgico, o paciente não acabar botando a boca ali, a gente perde tudo. Então cone, curativo e vai para casa com dono, tá bom? Vamos lá, valeu, fechou. O procedimento cirúrgico da paciente preta ocorreu tudo bem, ela já acordou bem da anestesia, está totalmente recuperada, está com a dor controlada, com os curativos feitos e ela vai acabar recebendo alta hoje pela noite mesmo, tá? Então, como a gente comentou um pouquinho antes, esse pós-operatório ele é bem delicado, a gente depende bastante aí que a tutora consiga fazer o repouso dela, senão a gente vai ter bastante complicação aí com deiscência desses pontos, que é quando a gente, né, perde os pontos da pele quando eles abrem. Então, acreditamos aí que a tutora vai conseguir fazer esse repouso adequado com a paciente para tudo correr bem. Então, hoje a gente tem cirurgia de um paciente, né, que foi atendido no DIBEA e foi encaminhado para o hospital.
É um gatinho que foi resgatado na rua, que está assim, em movimento das perninhas de trás, né? E aí o pessoal de lá fez raio-x e achou um projétil, né? De uma dessas arminhas de chumbinho aí, que acabou se alojando na coluna do paciente, bem na porção da medula. E isso, enfim, é uma coisa que nem devia estar fazendo isso nos dias de hoje, né? Com toda a parte de educação e tudo mais. No final das contas, alvejar um gato, um outro animal sem necessidade não tem explicação, né? Não tem sentido. Tem sentido. Não tem sentido uma coisa dessa. E é uma coisa que vai comprometer a vida do paciente, né, Matheus? Paciente que você não tem movimentação nas patas, você tem todas as complicações desse problema, cistites recorrentes, sim, assaduras, infecções, lesões de né? pele, infecções de pele, infecções. Às vezes tem pacientes que até tem que amputar patas e rabo por causa disso. É um pecado, né? Porque é um paciente que vai ter, é um filhote ainda, mas que vai ter um transcorrer da vida complicado. Além disso, tem que achar alguém que adote, né? Que é o mais difícil, né? Sim. Depende de né, serviços de enfermagem, né, basicamente todos os dias, para urinar, para defecar, para fazer limpeza. Sim. É um pecado, né? Por fim, não tinha que estar hoje fazendo cirurgia num paciente que foi alvejado, porque não tem justificativa, né? E é isso, né? Vamos fazer a cirurgia. O projétil acabou se alojando na medula do paciente também. Eu acho que não tinha tanta casuística, pelo menos eu não tinha tanta casuística disso, porque as arminhas de pressão antigamente não tinham às vezes, tanta força, né? Também não sabe a distância, enfim, mas a gente tem que remover isso, porque ele vai receber um tratamento com células-tronco depois, né? Além disso, tem que aguardar, ver se ele consegue achar uma casa depois, alguém que adote, né? E que tenha disponibilidade de tempo, né? Para saber lidar com isso tudo. Né? É uma doação, né? Tem que se doar para isso. São poucas pessoas, né? Que têm isso, né? Que conseguem isso, né? Se dedicar a esse tipo de paciente, porque eles têm a vida... Por fim, o filhote ainda tem pouco tempo de vida, provavelmente, depois disso. Se é que vai dar tudo certo na cirurgia ainda, né? Sim, tem um longo caminho pela frente. Tem um longo caminho. Então é isso, vamos lá. Eu vou fazer anestesia, tu não vai poder fazer anestesia hoje, né? Tem os pacientes para atender, eu vou fazer anestesia para as meninas daí. Vamos lá. A Flora passou bem, né, o procedimento foi bem estável, né, o procedimento cirúrgico dela. A gente faz sempre antes de entrar com ela para fazer o preparo do campo cirúrgico, a gente sempre marca ali o local, confere no raio-x, vê se a gente está no lugar certo para fazer, fez o acesso, né, na anestesia ela ficou estável também, então agora ela está se recuperando da anestesia e a gente agora vai ter também um período pós-operatório, né, ela vai ter um longo período de pós-operatório ainda, né, ela vai ficar internada no hospital enquanto isso, fazendo as medicações e a gente está estudando também algumas outras possibilidades no caso dela. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento PET há mais de 9 anos.
Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu pet. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu pet. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis, Rua João Cruz e Silva, 91, Bairro Estreito. Fone 48 3047 0195. WhatsApp 48 99161 0170. Hoje tem a cirurgia da paciente que vai fazer castração, né? Então é importante fazer a castração para evitar um monte de complicações, tumores, infecções, até mudar o comportamento dos pacientes, né? O ideal é sempre fazer isso o mais cedo possível. Até porque a vida é longa e pode acontecer muita coisa nesse meio caminho. Então, quando a gente faz isso o paciente mais novo, às vezes a recuperação é mais rápida também. A Mandy já passou pelo procedimento cirúrgico, a anestesia deu tudo certo, ela já acordou e agora ela vai para casa com os cuidados com a família, né? E daqui 7 dias ela volta para a gente reavaliar os pontos e ver a necessidade de retirar eles. Essa é a Flora, a gatinha que a gente tirou um projétil da coluna, era um chumbinho, e ela vai receber hoje então a primeira dose das células tronco. Ela vai agora, a gente vai esperar para ver o quanto ela vai poder se recuperar e daqui 15 dias nós vamos reaplicar de novo células tronco nela para ver se ela melhora com um pouco mais de rapidez, né? Ela precisa voltar a ter os movimentos das pernas, que ela ainda não tem. Ela ainda está muito inchada assim, no local da cirurgia. Então agora é só a gente esperar para ver o que vai acontecer. A Flora ainda tem um período de recuperação bastante longa ainda, né? Esses processos assim de pós-cirúrgico, de alterações medulares, em que a gente tem uma perda de tônus, né, tanto de musculatura, né, de massa muscular, a gente precisa fazer um período bem prolongado, às vezes de fisioterapia, às vezes necessitaria de um acompanhamento com um fisioterapeuta, né, para fazer o acompanhamento também, a gente sempre recomenda. E lógico que se é um animal que tem condição, que o tutor está sob responsabilidade em casa, a gente sempre pede também para fazer alguns exercícios, né? Isso tudo ajuda, né? A gente a fazer com que o animal tenha um estímulo para que o sistema nervoso se recupere. Hoje, então, foi a primeira sessão de fisioterapia da Flora, né? A gente acabou de fazer a sessão com ela. Ela ainda vai ter que se adaptar, porque o felino tem essa questão de manejo, né? De se acostumar, a gente ia manipular ela. Ela já está, hoje em dia, né? Depois das últimas semanas que ela ficou internada, ela já está bem mais permissiva, ela deixa a gente manipular sem ter maiores problemas, né? Ela não está mais com aquela agressividade que ela chegou. E então agora, depois dessa primeira sessão, ela vai ter várias sessões ainda pela frente. A melhora, né, com a questão da fisioterapia, ela é lenta, né? Então às vezes precisa-se de meses de tratamento com fisioterapia para ter uma resposta da função motora, da motricidade do animal, né? Então a gente vai acompanhando ela, né, Flora? E aí a gente vai continuando o tratamento dessa moça. A felicidade é ter acabado tudo, né,
gatinho e ter conseguido chegar ao objetivo final, que é remover o projétil dali e já dar uma expectativa de vida melhor para o paciente. Isso não tem... Isso prova que, apesar de existir pessoas ruins, existem pessoas boas, né? Que resgatou o gatinho e que vai adotar ele, uma pessoa muito dedicada e muito... Isso é gratificante, né? No final de tudo, você vê que o bem sempre vence o mal, né? Essa é a parte boa.